Olá, sou a bolsista Ana Carolina Ferreira da Silveira, voluntária no programa PIBIT, UFMA, e juntamente com a professora e orientadora Antônia de Souza Leal, foi desenvolvido o trabalho que tem como título o desenvolvimento de nanopartículas de prata a partir de extratos de plantas encontradas na região de Grajaú, Maranhão. As nanopartículas de prata têm sido estudadas devido ao seu grande potencial como agente antibacteriano, e também sabe-se que no Cerrado brasileiro é uma fonte rica e inexplorada de plantas, as quais podem ser utilizadas como agentes biorredutores durante as rotas de síntese de nanopartículas de prata. A propriedade antimicrobiana das nanopartículas de prata torna-se esses nanomateriais aplicáveis em diferentes setores, como a área de medicina, na indústria, na pecuária e também em outras áreas que estão. O objetivo geral deste projeto foi propor uma rota de síntese verde de nanopartículas de prata, utilizando o extrato das folhas da planta popularmente conhecida como mucuíba, e seu nome científico é Virola sebífera. Os objetivos específicos são realizar um estudo prospectivo e tecnológico da planta Virola sebífera, identificar as classes de metabólitos presentes no extrato hidroalcoólico de Virola sebífera pelo ensaio fitoquímico, como também desenvolver uma biossíntese de nanopartículas de prata a partir do extrato hidroalcoólico de Virola sebífera. A metodologia deste projeto consiste inicialmente na execução de uma prospecção científica e tecnológica, no qual tem foi elaborada inicialmente a parte experimental, que foi feita a coleta do material vegetal da casca e da folha da planta, numa região próximo e que pertencente ao município de Grajaú, Maranhão, que foi em uma zona rural. Logo após foi iniciado o processo de preparação do extrato hidroalcoólico, no qual inicialmente, como podemos ver aqui na figura 1, são amostras das cascas e das folhas da planta Virola sebífera, que inicialmente é feita a secagem, logo após a trituração, é feito a pesagem também do material e todo o procedimento necessário de secagem também necessário para fazer o extrato hidroalcoólico. Em seguida, foi realizada uma prospecção científica. Como podemos ver aqui na primeira figura, aqui estão expostos os resultados referentes ao total de artigos publicados nas principais plataformas, nas principais bases, relacionado à planta Virola sebífera, e foi feita uma seleção na hora da pesquisa utilizando a palavra-chave Virola sebífera, que é o nome da planta, no campo título. Podemos ver aqui que não tem tantos trabalhos elaborados, trabalhos publicados relacionados à planta Virola sebífera. Ela é uma planta pouco pesquisada, devido a esse resultado aqui ele ser mundial, e a plataforma que apresentou maiores resultados foi na Scopus, com um total de 21 artigos publicados. Devido a, após uma análise, perceber que muitos artigos se repetiam entre as bases, o que foi realizado? Foi feita uma exclusão de artigos repetidos, utilizando a base com o maior total de artigos publicados, no qual foi a Scopus, com um total de 21 artigos, e logo após foi excluído entre as outras bases, deixando apenas os artigos inéditos. E no total em que podemos ver aqui, no ano de 2021, quando foi realizada essa pesquisa, tem mundialmente publicado relacionado à planta Virola sebífera o total de 26 artigos.
Nesta figura, podemos ver uma distribuição de publicação entre os países relacionado à planta Virola sebífera. E o país que apresentou maior desenvolvimento de artigos publicados relacionados à planta é o Brasil, com um total de 61%, em seguida o Japão com um total de 7%, e também nos demais países como Inglaterra, Alemanha, Colômbia, França, Estados Unidos, Austrália, Panamá e na Bolívia. Aqui foi realizado, em seguida, uma evolução de publicações feito a cada 10 anos relacionada à planta. O primeiro histórico que podemos ver na internet, que foi localizado, um trabalho estudado relacionado à planta, foi entre os anos de 1969 e 1979, que foi publicado o primeiro artigo relacionado à planta Virola sebífera, e para um destaque foi publicado em 1969, este primeiro artigo relacionado falando sobre a planta. Em seguida, podemos ver entre os anos de 1980 a 1990 teve uma crescente produção relacionada à planta e foram publicados 7 artigos. Em seguida, em 1991 a 2021 foram publicados 5 artigos. Em 2002 a 2012 é o maior resultado que podemos ver aqui, que foi publicado um total de 8 artigos. E as publicações mais recentes, que são entre 2013 a 2021, que tem como um total de 5 artigos. Relacionada à nossa parte experimental deste estudo, como podemos ver aqui, a planta Virola sebífera, conhecida popularmente como mucuíba, ela, de acordo com o conhecimento popular, ela apresenta resultados significativos no tratamento de doenças inflamatórias, como gastrite, entre outros tratamentos. Tem até relato da utilização dela para o tratamento do câncer, mas isso ainda não tem artigos publicados, é somente um conhecimento popular. E por isso que utilizamos essa planta, como ela é pouco explorada, como vimos na prospecção científica, e devido aos relatos da população de apresentar resultados significativos no tratamento de doenças. Foi feito de acordo com a preparação do extrato etanólico das folhas, relacionado ao seu rendimento das folhas e da casca da mucuíba. Das folhas apresentou um rendimento de 23,75% e do extrato etanólico da casca um rendimento de 23,45%. Devido à pandemia, foi necessário realizar uma adaptação do projeto para a área da educação. Como a nanotecnologia é uma temática multidisciplinar, foi possível fazer essa adaptação, como os laboratórios da universidade. Foi necessário um fechamento por conta da crise, né, da pandemia. Foi feita essa adaptação no projeto para a finalização deste estudo. E como foi dito anteriormente, devido às restrições advindas da pandemia, não foi possível o desenvolvimento das rotas de biosintéticas de nanopartículas de prata a partir do extrato da mucuíba, e para a continuação do projeto se faz necessário, a fim de obter resultados promissores quanto à síntese das nanopartículas e sua incorporação visando o desenvolvimento de biomateriais antimicrobianos para aplicação nos setores médicos e também de embalagens. Essas são algumas das referências utilizadas